Boa noite. Boa noite ou boa tarde ou bom dia, né? Depende da hora que você vai estar assistindo esse programa depois que ele deixar de estar aqui ao vivo. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo em Casa, essa forma na qual a pandemia nos lançou, essa forma digital na qual estamos conversando com os nossos convidados. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Gravando os encontros presenciais, vem transmitindo ao vivo, sempre pelas redes sociais, e deposita depois o programa nesse ambiente que você está no YouTube. Você pode estar no Facebook, você pode estar no Instagram, mas é no YouTube que estão quase 400 programas de TV gravados ao longo destes 20 e tantos anos que a gente faz. Eu peço, inclusive, que vocês inscrevam-se aí no nosso YouTube e teclem esse sininho, para que vocês, quando a gente fizer as novas lives, vocês recebem imediatamente uma notificação. Tá bem? Eu queria convidar para estar conosco a psicanalista e escritora Maria Rita Kel. Ei, Maria Rita! Boa noite, Afonso. Boa noite às pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Obrigada. Há 34 anos eu estive aí, não, né? Acho que faz menos tempo, né? A psicanalista Maria Rita Kel está sentada em uma sala com as paredes decoradas com diversos quadros. Da última vez, né? Uma alegria estar com você aqui de novo, Maria Rita. Eu te admiro tanto, leio tanto você sempre, acompanho sua vida desde sempre. Sabe que eu não posso evitar os latidos, tá? São da rua. Essas lives são os antidepressivos da pandemia. Né? Um jeito de estar junto. Tudo faz parte. Um jeito de estar junto com as pessoas, né? Faz parte, tudo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É assim mesmo. Lá em casa a Manuela fica fazendo, como é que fala? Chifrinho. Afonso faz o gesto de chifres atrás da cabeça com a mão. Eu começo sempre essa edição do Sempre um Papo, Maria Rita, fazendo uma pergunta que localiza o convidado, não só no seu contexto, mas também no contexto do mundo. Então eu gostaria de perguntar para você como você está se sentindo e como está sentindo o que nos rodeia. Bom, eu até que estou gostando da quarentena. É estranho dizer isso, mas eu estou tendo uma quarentena muito movimentada. Talvez porque a gente tenha que fazer tudo de casa. Então, esse expediente, não é, das lives, dessas novas redes que permitem a gente estar em tantos lugares, eu tenho viajado muito nessa quarentena. Hoje eu estou em BH, outro dia eu estava no Rio, fui para Goiás, enfim. Então, isso é uma... Claro que tem gente que está muito isolada, não é? Mas essa coisa de poder falar, e falar para bastante gente, e por isso eu te agradeço duplamente o seu convite, Afonso, porque isso nos põe em contato com o mundo. Não é? Ao mesmo tempo, é claro, aqui na casa, eu estou sozinha, minha filha de vez em quando passa uns dias aqui, o meu filho mora em Goiás, e cercada de cachorros e gatos, que eu gosto muito, mas... E atendo os pacientes por telefone, então também não é assim um isolamento e uma solidão todo dia. E a gente faz encontros com os amigos, com as pessoas queridas, a gente faz também pelo Zoom. Então está uma quarentena animada, fora que eu estou lendo um monte de livro, enfim. Não está ruim não, não está ruim não. O que me angustia, o que fica ruim não é a minha vida pessoal, é pensar o desamparo das pessoas, não é? O desamparo das pessoas que estão sendo... Eu não entendo como é que proprietários de imóveis põem para fora a gente que não está podendo pagar aluguel nesse momento. Porque ele não vai alugar nesse momento, vai ficar com o imóvel vazio só para não dizer que ele está dando colher de sopa para o vagabundo. E pessoas que não podem pagar e que sempre pagaram não são vagabundos, são pessoas que de repente perderam renda, perderam emprego. Então isso é muito angustiante nessa pandemia. Agora aqui em São Paulo está um pouquinho mais quente, mas teve dias muito frios que morreu gente na rua. É muito angustiante pensar no que está acontecendo, não conosco, mas classe média, mas com os pobres.
É só completando essa coisa da geolocalização, né? Esse mundo digital nos transporta para a ausência de lugar, né? Estamos sem lugar. E esse nosso bate-papo, além de, é claro, estar sendo transmitido para Belo Horizonte, que tem basicamente o seu público, aqui de BH do Sempre um Papo, mas também uma parceria que eu fiz com a Book Company, que é uma empresa similar de Portugal. Vários lugares de Portugal e África estão assistindo neste momento o Sempre um Papo, porque está sendo retransmitido online para os seus Facebooks. Então, no Facebook do Feira de Matosinhos, do Festival de Oeiras, entre outros, administrados pela The Book Company, estamos a Bienal de Pernambuco, a Amazônia das Palavras. Eu estou tentando fazer ao máximo os recursos que o digital permite, que é essa sinergia, né? Isso que a gente pode chamar de sinergia. Espero que cada vez mais a gente possa ampliar o espectro do Sempre um Papo. Meu sonho é fazer com que o Sempre um Papo seja replicado nas redes de todos os países de África que falam português. Podemos falar um pouco do português, opá. Não é? Para os gajos lá de Lisboa. Vamos para o seu livro. Eu tinha beliscado a edição de 2004, a primeira edição, mas não li agora. Essa edição eu li com muito prazer. E, por sinal, o Sérgio Alcides teve uma conversa longa comigo também sobre o livro. Sérgio admira demais o seu trabalho desde o primeiro e acha este livro, seu Ressentimento, fundamental para o entendimento do estado de coisas que está no Brasil e, de certa forma, foi até profético. Gostaria que você falasse, aberta amplamente, o tempo que você quiser, sobre o seu livro agora, antes das minhas perguntas. Tá, obrigada. Bom, profético não foi, certamente, não tenho esses dons, e esse livro é de 2004. Talvez tenha sido profético a minha editora pensar em reeditar ele agora, a editora Boitempo, a Ivana Jenkins, que é uma amiga e que é uma editora muito dedicada e muito talentosa. Esse livro é de 2004 e eu não me lembro, sinceramente, porque eu escolhi esse tema. Essa editora que já fechou, chamada Casa do Psicólogo, tinha uma coleção de livros chamado Clínica Psicanalítica. Então, tinha um livro sobre neurose, sobre psicose, sobre depressão, sobre angústia, sobre tudo, inveja, ciúmes, tudo. E me perguntaram se eu não queria fazer um livro, e eu falei, mas os temas já estão todos publicados, né? Não, pensa em um, e eu não me lembro por quê. Talvez pela escuta, talvez eu estivesse escutando alguns pacientes com essa questão. Eu falei, bom, ressentimento. E aí aceitaram, e eu fui começar do zero, porque eu chutei ressentimento, mas eu não tinha lido coisas sobre ressentimento. Talvez eu tenha percebido na minha clínica, pessoas ressentidas, né? Nunca vou perdoar, nunca vou esquecer, nunca vou... A pessoa se amargando com uma coisa que ela podia deixar para trás, mas ela carrega com ela, né? Faz questão de alimentar essa mágoa. E então eu fui estudar, comecei com Nietzsche, que eu já tinha lido, que é talvez daí que eu tinha meio na memória inconsciente que ele fala sobre ressentimento, né? Só te interrompendo, mas o Nietzsche chamava de ressentimento? O Nietzsche classificava como ressentimento? Não entendi. O Nietzsche classificava como ressentimento? Sim, ele usa essa palavra, ressentimento. Uhum. Ele tem aquela coisa do super-homem, do homem que é digamos, o homem que é mais inteiro, mas o homem no sentido ser humano, né? E dos homens inferiores, digamos assim. E esses inferiores, entre as coisas que os definem, inferiores moralmente, tá? Não está falando de raça nem nada. Isso que os define, ele diz que entre os afetos que definem a covardia, etc., uma pessoa apequenada, o ressentimento é um dos que ele lista, e eu achei interessante, quer dizer, claro, a pessoa fica a vida inteira alimentando uma mágoa, não tem para onde ela se expandir muito, né? Ela tem que mostrar o tempo todo que mal que alguém fez para ela. Como é que ela pode estar feliz? Como é que ela pode ter sucesso em alguma coisa? Ela tem que ficar comprometida com essa mágoa, com esse agravo, com esse dano que alguém lhe causou. E quais são os estudiosos, os teóricos que você
visitou para poder escrever o livro? Então, eu usei poucos teóricos. Um foi Nietzsche, outro foi Todorov, um filósofo, sociólogo russo, que tem uma bela observação sobre o ressentimento numa classe média baixa na Alemanha, que com a inflação deu uma caída, com a inflação anterior à eleição de Hitler, né, aquela superinflação dos anos 30, uma classe média que decai e se vê mudando de bairro, se aproximando muito das classes pobres, né? E essas pessoas foram o grande eleitorado em massa do Hitler, né? E é como se o Hitler alimentava o ressentimento, né? O Hitler se elegeu alimentando, incentivando o ressentimento, e o judeu era a figura que era tida como usurpador do lugar, não é daqui, não tinha que estar aqui, e é o usurpador da pessoa que empobreceu, né? Então, esse foi um outro que eu utilizei. Eu utilizei um pouco de literatura também, né? Enfim, fui montando esse quebra-cabeça. Tá, mas você conseguiu colocar o ressentimento em diversas, palavra mal utilizada, caixinhas, né? O ressentimento no âmbito pessoal foi classificado como o ressentimento desse âmbito pessoal. Você trata na clínica, mas ele não é uma emoção plena, né? Enfim. Uma emoção plena? Uma emoção da qual você trabalha. Ele é uma reação às outras emoções, não é isso? Não exatamente às outras emoções. O ressentido ele é reativo, quer dizer, ele não é proativo, digamos. O proativo inventa um jeito de sair da situação ruim que ele está, ou tenta inventar, faz alianças, convoca os outros para ajudar, enfim. E o ressentido é um que, justamente como ele está muito comprometido com essa amargura, com essa queixa, com essa acusação, o Nietzsche resume essa frase, o Nietzsche é muito boa. Eu sofro. Tá, quem de nós não sofre? Mas eu sofro. Alguém deve ser culpado por isso. Então, veja, eu não tenho como me tornar um sujeito ativo em relação às causas do meu sofrimento. Alguém me causou isso. Então, esse alguém está me devendo alguma coisa. Esse alguém, e às vezes é um alguém que existe, né? Claro, muita gente na clínica se queixa dos pais, por exemplo. E nem todo queixoso é ressentido. Deixa eu tentar diferenciar isso, porque senão parece que ninguém pode se queixar. Pessoas que tiveram pais péssimos, abusadores, ou desleixados, ou indiferentes, que deixaram os filhos meio por conta própria e os filhos sofreram, passaram por situações arriscadas porque os pais não estavam olhando. Nem todo mundo que se queixa é ressentido. O ressentido é aquele que alimenta uma queixa e está interessado em alimentar uma queixa, porque ele não quer se deparar com o fato de que, em algum momento, ele não lutou. Então, por exemplo, uma criança você não chama de ressentida, porque uma criança não tem como lutar. Se ela sofre, ela está sofrendo algum adulto, alguma outra criança maior, a incompreensão dos pais. Ela até pode tentar lutar, mas ela tem muito poucas ferramentas, digamos assim, para reverter a infelicidade dela. Então, uma criança infeliz, às vezes revoltada, irada, ela não pode ser chamada de ressentida. Agora, a partir da idade, e também não trato disso no livro qual é a idade, não quero ser normativa de jeito nenhum, a partir do momento em que o sujeito tem condições de pelo menos tentar reagir. Às vezes a gente luta e perde, não estou dizendo que a gente sempre ganha quando a gente luta. Às vezes a gente luta e perde, mas pelo menos tentar reagir, não é? Ele deixa a posição passiva que vai levá-lo a se ressentir. O ressentido, nesse sentido, é um covarde. Ele sempre procura colocar as culpas. Aliás, culpa é uma palavra importante nisso, né? As culpas do que acontece nele em situações da sua própria vida ou do exterior, né? Ou do que acontece ao seu redor também, né? Sim, mas, por exemplo, veja, o Nietzsche fala uma coisa muito interessante. Ele diz, a fera que morde a mão do caçador, ela não é ressentida, ela está lutando pela sua vida.
né? E eu acho, muito tempo depois de eu ter escrito o Ressentimento, a partir de entre 2012 e 2014, eu integrei a Comissão da Verdade. E eu ouvi, eu e os meus colegas de comissão, meus companheiros de comissão, escutamos dezenas de vítimas da ditadura, de pessoas torturadas e de pessoas parentes de desaparecidos políticos, não é? E então, uma pessoa desavisada poderia dizer: nossa, essas pessoas são muito ressentidas, até hoje elas estão reclamando disso, aconteceu há 30 anos atrás, já passou, não é? É completamente diferente. É completamente diferente. Quando você sofre um agravo, e no caso da ditadura militar foram graves violações de direitos humanos, não foi uma surra que você levou na rua, né, dos seus colegas, no futebol, sei lá. Foi um Estado com todo o seu aparato repressivo, torturando, matando e desaparecendo com corte. Então, são as piores formas de agravo total. Se você não consegue deixar cair isso, principalmente porque aqui no Brasil foi o único país da América Latina que, depois da Comissão da Verdade, não teve um julgamento, uma punição dos torturadores. Né? Então, as pessoas ficaram indignadas. O ressentimento está associado à impotência. A impotência, você está dizendo? Mas não é uma impotência, porque essas pessoas nunca deixaram de lutar. Isso é que é interessante. As mães dos desaparecidos políticos, como as mães de Maio na Argentina, que já são as avós agora, não é? E não deixam de ir para a Praça de Maio reivindicar onde estão seus filhos. E agora os netos, que são algumas dessas crianças que, quando os pais desapareceram, os avós começaram a cuidar, os netos também estão indo. Não é? É claro que essa é uma causa perdida, mas elas reivindicam. Há 5 ou 4 anos atrás, eu sou muito amiga da Cecília Boal, que é a viúva do Augusto Boal e que é argentina, que veio para cá também fugindo da ditadura. No Rio, teve uma festa num local de memória, porque uma dessas avós, que estava também exilada no Rio, amiga da Cecília, encontrou o neto. O neto veio. E o neto era um músico, e veio, e nessa festa ele tocou. Foi muito lindo, todo mundo chorou, claro, né? Claro. Mas, então, nesse caso, quer dizer, essas mães, essas avós, e esses filhos que hoje já são mais velhos e que também procuram suas mães, não é? Não procuram, quer dizer, querem notícias. Esqueci o nome da filha da Maria Moraes, puxa vida, é errado, eu devia ter, porque ela é uma menina muito legal, uma moça muito legal, talvez eu me lembre. A Maria Moraes, o ex-marido dela é um desaparecido político, e ela também foi presa. E a filha dela fez um filme lindo que chama 15 Filhos, e ela entrevistou os filhos desses desaparecidos. É muito bonito. Então, isso é coisa que não se pode esquecer. Não é? Que não se pode esquecer e não se pode... A dona Elzita, que é a avó do Fernando Santa Cruz, que é o presidente da OAB. Esse que o Bolsonaro disse uma coisa horrorosa, que o pai dele não é desaparecido político, coisa nenhuma, que o pai dele fugiu com uma amante. Uma coisa assim, só por isso ele já devia ter sofrido um impeachment. Não é? E a avó dele, a avó do Felipe, né? O Fernando Santa Cruz, o pai dele é um desaparecido. E a avó faleceu com quase 90 anos quando começou a Comissão da Verdade, como se ela tivesse pensado, bom, agora alguém pode cuidar disso para mim. Ela não parou de tentar achar, de procurar pessoas, de ligar para pessoas, de ir a quartéis. Então, isso não é ressentimento, né? Estou só dizendo que tem agravos que não dá para se esquecer, e nesse caso não é ressentimento. Mas na clínica, não precisa citar exemplo nenhum, é claro, como é que é tratado o ressentimento do ponto de vista do âmbito pessoal, sem ir para a política? Então, é claro que na clínica não tem uma receita que sirva para todo mundo, né? Essas coisas são tratadas um a um. Claro. Para cada um, de que jeito ele se meteu no ressentimento, o que faz ele não querer esquecer, ele não querer perdoar. Então, o modo de tratar é um pouco tentar fazer com que a pessoa entenda que interesse ela tem em que tipo de interesse, que tipo de necessidade, digamos assim, ela acha que vai satisfazer, não largando não se desapegando dessa mágoa. Quer dizer, ela nem
faz algo a partir disso. Ela só fica aí. Porque tem gente que acaba escrevendo poemas, sei lá, sobre uma separação muito dolorosa, com traição, com mágoas horríveis. Tem gente que simplesmente deixa para trás, mora em casa de novo. Tem gente que, sei lá, fica amiga da outra pessoa, já passou agora. Tem muitos jeitos, não é? E as pessoas, tem poucas pessoas ressentidas na clínica, não é o que mais acontece, tá? Talvez na época do livro eu tivesse mais envolvida com isso. Mas eu acho que é o melhor jeito de tratar, embora não haja um jeito, cada um é um, mas é apontar que ela está cultivando essa mágoa, que ela não quer se livrar disso e que está envenenando ela, envenenando a vida, envenenando as relações, deixando ela infeliz. Ela está comprometida com a infelicidade. Mas, Maria Rita, nessa confusão, é um jogo de culpa e perdão, né? E o perdão, eu acho que é uma coisa central no seu livro, não só no pessoal, mas no âmbito político. Por que as pessoas, nesse ponto, quando se consideram ressentidas devido aos mais diversos motivos, não conseguem perdoar? Não é que não conseguem, elas não estão interessadas em perdoar. Isso que é o ressentimento. Quer dizer, elas estão interessadas em manter um culpado, que não é só o culpado pelo sofrimento que aconteceu lá atrás. É um culpado pelo fato de que eu sofro. Então você pendura tudo ali, não é? E não lida com o seu. Agora, vamos diferenciar o seguinte: os parentes dos desaparecidos políticos, eles nunca vão perdoar o Estado. E não devem perdoar. Não é? Aquelas pessoas daquela época, evidentemente, mas o Estado brasileiro hoje, que continuou comprometido com a impunidade. Com a impunidade. Isso, com a impunidade. Então, são dois tipos de não esquecer diferentes. Não esquecer é você ficar com uma eterna vítima que não luta, que quer que o outro se sinta culpado, e o outro já pediu desculpa, já está noutra, já falou, olha, fiz sem querer, olha, lamento muito, pisei na bola, e você quer continuar ali. Outro é o não esquecer no sentido de busca pela justiça. Por isso que eu estou diferenciando, isso não é ressentimento. Atrás de Maria Rita, uma pessoa sai de uma porta lateral com um celular ligado tocando uma música. Sofrendo mais, você pode se casar de novo, você pode tocar a vida em frente, mas naquele aspecto de um familiar desaparecido ou de um familiar morto pelo Estado, você continua a luta. Sim. Veja como é o ressentimento no Brasil. Nós perdoamos, não é? Os torturadores. Aí, quando foi eleita uma presidente que foi torturada, foi presa política e torturada, essa presidente quis criar uma comissão da verdade. Esse ato dela foi um ato ressentido? Absolutamente não. Ao contrário. No momento em que ela se empoderou, que ela teve condições, ela apresentou esse projeto para o Congresso Nacional, o Congresso votou, e ela criou uma comissão da verdade. O Brasil foi o último país que criou, todos os outros criaram imediatamente depois da ditadura. Aqui não, deixa barato, deixa quieto, né? Anistia para os dois lados. Bom, criou essa comissão da verdade. Nossos trabalhos foram muito divulgados. Até a Globo, no Jornal Nacional, de vez em quando, alguma coisa mais especial, encontro de um desaparecido, de um corpo, né? O Jango, quando o corpo dele veio ser enterrado no Brasil com honras de chefe de Estado, quer dizer, essas coisas foram divulgadas. E a gente pensava, bom, as pessoas agora estão todas se sensibilizando, né? Não, elegeram um elogiador de torturador. Parece que a comissão e uma pessoa que invadiu uma sessão do Congresso da comissão invadiu não, ele era um parlamentar, né? Ele entrou com o livro do Ustra para elogiar, para fazer uma homenagem ao Ustra. E o Congresso não cassou. Ficou passivo diante disso, não é? E esse cara hoje é presidente do Brasil. Então, agora, diante disso, nós estamos ressentidos? Não, nós estamos revoltados. A impotência frente à ditadura plena, como foi o Brasil passou, ela não é ressentimento, é justiça, é outra história. Mas, no entanto, o ressentimento é um sentimento presente em toda essa etapa, desde o momento que na anistia não houve julgamento, isso perdura.
A minha pergunta é, esse tipo de ressentimento pode ser classificado como justiça, só termina quando tiver a justiça de verdade, mas não parece que vai ter. Afonso, isso não é ressentimento. Eu estou sendo muito clara nisso. Você continuar lutando não é ressentimento. Ressentimento é de quem não luta. Entendi. E depois fica como vítima se queixando. Isso não é ressentimento. Essas pessoas devem lutar até a morte. Nós lutamos com eles. Né? Quando puder haver passeatas de novo. Isso não é ressentimento. Tá. Vamos falar As pessoas estão proativas, elas não estão de vítimas queixosas. É bem. Quando você vai para o combate, você não está ressentido. Beleza. É isso que eu queria diferenciar. O ressentimento da revolta. Revolta é outra coisa. E na construção do romance literário, você destacou Shakespeare, você falou de autores que usam o ressentimento na tragédia. Eu prestei atenção nisso. Dostoiévski e Shakespeare, que foram suas duas ilustrações, foram focados na tragédia, não é isso? Acho que isso não é tragédia, isso é o drama. A tragédia, Shakespeare, etc., não tem ressentimento, tem finais drásticos, são pessoas que vão até o limite. A tragédia, como gênero literário, é diferente. Aqui, em termos da literatura brasileira, eu tomei o São Bernardo, inclusive por sugestão de uma amiga minha, que é professora de literatura, a Maria Bethânia Moroso. Eu já tinha lido, mas há muito tempo, e não estava pensando. Eu falei, o que você acha de um bom livro brasileiro que pode... o personagem pode ser ressentido? E é o São Bernardo. O São Bernardo é muito interessante, porque o personagem narrador, não é, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, faz muito tempo que eu não leio, ele se casa com uma mulher que ele adora, que é bonita, é a Madalena, não é? E ele tem muitos ciúmes dela, e ele começa a ser um péssimo companheiro, e ele vai oprimindo, e ela gosta dele, né? E até que ela se mata. Então, ele escreve o livro refazendo essa trajetória toda, e muito amargurado com ele mesmo, né? Ao mesmo tempo, ele não está culpando outra pessoa. Quer dizer, enquanto ele estava com a Madalena, e no casamento parece que ele estava ressentido, durante o casamento. Porque ele era um bronco que foi expandindo suas terras, mas era um cara que não estudou, era um cara que... Gente, alguém daqui a pouco vai lembrar do nome do personagem e vai te mandar um zap aí, porque eu não estou lembrando. Era um cara meio bronco que foi expandindo as terras, um pouco na raça, um pouco na violência, essa coisa de pondo a cerca em cima da cerca do vizinho, botando o vizinho para correr. Ele foi expandindo. E a Madalena, ao mesmo tempo, não gostava disso. Ele casou com essa moça bonita, cultivada, que era uma professora, e ela não fazia nada contra ele. Mas, assim, não traía nada. Mas o fato de que ela lia, o fato de que ela conversava com as pessoas, ele vai ficando com ciúme, ele vai ficando com sentimento de inferioridade. E, em vez de ele tentar se aproximar do que ela tem de bom, ele começa a lutar contra, a combater, até que ela morre, até que ela se mata. E aí cai o arrependimento em cima dele. Aí, ao contrário, aí de ressentido ele passa a arrependido. Quer dizer, ele já escreve um livro, quem escreveu é o Graciliano, mas esse personagem narrador, não é, já fala das memórias dele depois que ele está arrependido, por ter levado a mulher que ele amava a esse ponto de infelicidade. E você associa aqui no Ricardo III a questão da vingança desenfreada. No fundo, é sempre uma busca da vingança? O ressentimento? Sim, quer dizer, ele pode ser uma busca da vingança. É que o Ricardo III realmente ele tem o poder e ele se vinga mesmo, não é? Porque o ressentimento, em geral, ele é uma busca da vingança no sentido que você quer fazer o outro sofrer de culpa porque você está mal. Essa é a vingança do ressentido. Uma dependência, né? Ele não larga, ele não pode deixar de estar mal porque ele tem que fazer o outro se sentir mal pelo que fez para ele. Né? Ele quer se vingar pela culpa que ele faz o outro sentir. O Ricardo III, quer dizer, eu dou um exemplo porque ele tem um ressentimento em relação à esposa, né? Agora esqueci o nome dela,
mas ele se vinga dos outros, né, de todos os inimigos dele. Ele é desenfreadamente vingativo. E ele tem o poder, ele é um rei, então ele pode fazer isso, né? Sem dúvida. Eu queria perguntar como é que você... queria que você falasse do pós-fácil. O seu pós-fácil dá uma outra forma ao livro, né? Porque você se transporta para esse momento que antecedeu a eleição do Bolsonaro, não é? Praticamente. Queria que você falasse disso, por favor. Então, eu fiz uma nova introdução para o livro, né? Também. E nessa nova introdução eu tento justamente especular, porque eu não tenho como saber, quer dizer, o que é que fez essa virada, essa eleição do Bolsonaro. Eu lembrei, isso não está no livro, mas eu lembrei que quando o Lula se elegeu pela primeira vez, a nossa bandeira, né, era a esperança venceu o medo. Porque, na época, a Regina Duarte tinha feito uma propaganda, não lembro quem concorreu com o Lula na primeira vez. Falando ela que tinha ela feito tinha medo, propaganda. né? Quem era? Falando que ela tinha medo. Oi? Falando que ela tinha medo. Não, eu queria lembrar quem concorreu com o Lula. Mas, enfim, ela dizia, estou com muito medo, eles vão tomar nossas casas. Eu ia dizer um palavrão, mas não pode. Era uma safadeza, essa propaganda, né? Evidente que isso não tinha nada a ver com o programa do PT, e só se você divulgasse uma ignorância dessa que alguém podia vir ter esse medo, né? E ao contrário, quer dizer, em vez de tomar as casas, o primeiro governo Lula criou, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, deu casa para muita gente que não tinha casa, né? Não tomou casa de ninguém. Então, esse incentivo ao medo, a fazer um voto pela covardia, no candidato, eu estou com a S. Dilma e não lembro quem era o opositor do Lula na primeira eleição. Mas, enfim, esse incentivo ao medo fez com que provavelmente muita gente ficasse com medo e depois, quando o Lula foi eleito, quer dizer, aquela festa na Paulista que eu nunca vi outra do mesmo tamanho, já vi outra na segunda eleição, na eleição da Dilma, mas nunca foi. Era uma alegria, a primeira festa grande que eu vi na Paulista, aqui em São Paulo, foi a eleição da Erundina. Foi uma beleza, porque, como prefeita, em 85. Porque também foi muito pouco depois da redemocratização. Então as pessoas estavam muito eufóricas, né? E na eleição do Lula, que tinha tentado muitas vezes já, foi aquela lavada de alma, assim, estava todo mundo muito feliz, né? Então, o que se dizia era isso, a esperança venceu o medo, né? Então, aí não tem ressentimento, né? Aí não tem ressentimento, aí tem potência, porque o contrário do ressentimento também é a potência do sujeito, de agir, de lutar, de tentar reverter uma situação ruim. Então, quando a esperança vence o medo e vence pela nossa luta, né, votar não é luta, mas tentar ganhar voto, ir para a rua, ir para os comícios, é um momento muito alegre e muito potente. É como se fosse o avesso do ressentimento, né? Certo. E o que você conseguiu identificar no curso desse tempo, como eu estava dizendo, que antecedeu a vitória do Bolsonaro? Você fala das passeatas, das mulheres, as mulheres foram para a rua num momento ali último de tentar reverter aquela eleição, não é? Expondo os seus corpos, inclusive, em uma atitude frontalmente contra as declarações machistas, né? O que você chega a supor que a vitória do Bolsonaro tenha sido uma reação machista a esta exposição feminina? Eu gostaria que você falasse disso. Não é impossível, porque a passeata que teve aqui em São Paulo, eu fui porque minha filha me chamou, a Ana. Saiu do lado, eu não estava antenado que ia ter. Saiu do Lago de Pinheiros, para quem conhece São Paulo, foi subindo a Teodoro Sampaio, que é uma rua comercial, mas que foi fechada, né? Com meninas, mulheres da minha idade também, mas muitas meninas que eu digo assim, 30, 20, 18, muita meninada, não é? Ele não. E
Na medida que a passeata ia engrossando, muitas tiraram a blusa, ficaram com os seios de fora, numa coisa alegre, libertária. E claro que tinha muitos meninos acompanhando também, muitos homens feministas acompanhando. E me deu a impressão que essa festa, essa alegria, saiu nos jornais. Né? E teve em outras capitais também, mas aqui foi imensa. Essa alegria, essa sensação de liberdade, de pessoas, inclusive sem esse pudor do corpo, festejando com o erotismo assim, sublimado, ninguém estava fazendo sexo no meio da passeata, mas deve ter deixado muito, muito machista mal amado furioso, né? Furioso. E talvez tenha, isso é uma hipótese, eu não tenho como tirar isso. O celular de Maria Rita começa a tocar. Eu vou ter que dizer que eu não sei quem é. Que a pandemia maravilhosa. Estou numa gravação de um programa. Um beijo. E prosseguir. Tá. Minha amiga querida. Não, celular, desculpe. Esqueci. Tá do lado. Isso é a pandemia maravilhosa. Coisa caseira. A vida passou, a amiga ligou. A pandemia vale tudo, mano. Tudo faz parte. Já caiu coisa aqui, não tem nada. Mas, enfim, eu fiz essa hipótese, que se não é sociologicamente exata, não dá para apurar, a imagem é exatamente essa imagem do ressentimento. Quer dizer, no dia seguinte, ou acho que foi no sábado, foi na véspera, elegem um misógino, elegem um cara que fala, eu tive 3 filhos, da 4ª vez eu fraquejei e veio uma mulher, um cara que ameaçou a Glaze Hoffman, né? E falou, se você não fosse tão feio, eu te estuprava. Quer dizer, isso já é uma quebra de decoro, ali ele tinha que ser cassado. Como que se fala isso no Congresso Nacional? Né? Enfim, a leniência também do Congresso Nacional, e agora, então, com esse centrão comprado com cargos, quer dizer, nós estamos ao Deus dará, porque o presidente do Congresso, que bem no comecinho, né, Rodrigo Maia, pareceu que tinha alguma hombridade ali para tentar barrar os excessos do presidente, agora está completamente vendido. Isso é muito triste. E a nossa revolta contra isso não é ressentimento, porque nós nunca fomos coniventes com isso. Pois é, mas agora eu queria inverter a moeda, que achei essa história interessante. De certa forma também, esse tempo todo, onde estavam essas pessoas que elegeram Bolsonaro, que agora eu me sinto atraído, tentado a chamá-las de ressentidas. Eu acho que é mais, mas eu me sinto atraído a chamá-las de ressentida sobre outro aspecto. Onde eles estavam? Onde estavam essas pessoas, entendeu? De repente, estavam votando Bolsonaro para deputado, estavam votando no Aécio, estavam votando, apoiando o Temer, elas estavam onde elas sempre estiveram. O Brasil sempre teve uma direita, sempre, e uma direita pesada. Elas estavam apoiando a ditadura teve grande aprovação na época de Milagre Brasileiro, né? Quer dizer, os pais delas estavam, enfim. O Brasil é um país de direita, a tendência do Brasil é ser de direita. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, o último país livre. Teve 300 anos de escravidão. E estava tudo bem, né? Enfim, depois foi acabou o tráfico, aí foi indo bem devagarzinho, até que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas as pessoas, e quando acabou a escravidão, não houve nenhuma política de reparação. Quer dizer, os libertos foram para a rua sem nada. Aí fala, mas está vendo, o negro é vagabundo, aí vira um país mais racista ainda, porque, claro, muitas dessas pessoas foram fazer trabalhos braçais, os mais difíceis de alguém aceitar, né? Muitas foram pedir esmola, muitas foram roubar na fome, e aí se cria um preconceito. Então, quando, por exemplo, o governo Lula consegue aprovar as cotas para descendentes de escravos, né, nas universidades, teve gente que ficou brava, teve gente que não queria dividir seu filho está numa classe onde tem 2 ou 3 negros, né? Essa burguesia, essa elite, não é só a burguesia, a classe média também, né? Tão mal acostumada com direitos, né? Com igualdade, com algum progresso nessa relação
o Brasil sempre foi tão desigual, e querendo se aproveitar. A burguesia se aproveita mesmo. E a classe média alta, a classe média média, fica tentando manter os padrões da burguesia e a pose, e acaba também aprovando a ideologia. E aí, esses detalhes, quer dizer, que não foram detalhes, essas políticas de redução da desigualdade, como o Bolsa Família, que botou, não sei, acho que vocês sabem que isso é nos jornais, quer dizer, as famílias que ganhavam o Bolsa Família não ficavam acomodadas com aquele dinheirinho, como o pessoal chamava de bolsa esmola, que era uma maldade horrorosa, porque mesmo que fosse esmola, era para ser, era para dar, não era para deixar as pessoas morrerem de fome. Mas mesmo assim, quer dizer, saiu nos jornais, saiu na Folha, não é um jornal de esquerda, uma reportagem de pessoas que com o dinheirinho do Bolsa Família, o fato de não estar passando fome, começava um pequeno negócio, compravam 2 galinhas e um galo, começavam a reproduzir, vender ovo, e daqui a pouco devolviam a Bolsa Família. As pessoas muito pobres, quando conseguiam sair da miséria e ter algum ganho, muitas devolviam para o Estado, até por solidariedade, até porque outras pessoas podem precisar. Né? Então, e mesmo assim, uma parte da classe alta, porque agora, direitos das domésticas, imagina só, direitos das domésticas, como assim? Ela não vai ficar na minha casa noite e dia, a semana inteira, na hora que eu quiser? Quantos anos? 3 anos só que doméstica tem legislação, né? 2 ou 3 anos. Uma loucura isso. Eu me lembro porque eu tinha acabado de sair do Estadão, então foi 2010, que eu fiquei pouco tempo e logo fui cancelado no Estadão, e pouco depois, acho que foi 2012, a Danusa Leão ainda tinha uma coluna na Folha. E ela escreveu um texto muito ambíguo, dizendo que ela achava legal ter agora finalmente ser regulada a profissão de empregada doméstica, etc., mas que ela achava que devia ter um tempo de adaptação dos patrões. E aí ela deu um exemplo. É engraçado quando a pessoa está muito cega na sua posição de classe, né? Eu respeito a Danusa, ela fez um livro muito bonito, de memórias e tudo, mas ali ela estava completamente cega. Ela escreveu o seguinte: por exemplo, um casal de amigos meus, muito velhinhos, que mora aqui no Leblon, sei lá onde, em Ipanema, e que gostam de tomar um chá antes de dormir. Não é? Então, a empregada podia ir dormir pelo menos depois da hora do chá, porque eles têm direito a tomar o seu chá. E aí, eu não tinha mais a minha coluna, eu estava muito queimada, mas me deu a vontade de mandar. Eu não fiz esse artigo, mas ele ficou pronto na minha cabeça até hoje, que era assim: concordo com a Danusa, de fato não podia assim, liberar a funcionária dessa amiga dela às 18, porque eles têm direito de tomar seu chá. Então, antes dela começar a sair às 18, ela devia fazer um curso para os patrões. Não é? Primeiro, onde é a cozinha? Primeira aula. Segunda aula, qual desses móveis esquisitos é o fogão? Terceira aula, como é que você acende o fogão? Quarta aula, como você ferve uma água. E quinta aula, como é que você põe um saquinho de chá dentro da água? Depois que ela ensinasse isso tudo, aí ela podia ter o seu horário de saída regulamentado. Ô Maria Rita, porque você falou... não passou pela cabeça dela, é inconsciente. Você falou uma coisa excelente para o que a gente está vivendo, porque eu sei de amigos que nunca entraram na cozinha para lavar roupa, limpar privado, então. Eu nem lembro assim, de amigos que limparam. Eu morei sozinho, sem fazer de tudo sempre. Mas essa pandemia também está trazendo para a nossa realidade até psíquica um mundo que não existia, né? Que é o mundo doméstico, o mundo da casa. Né? É verdade. Mas também deve ter gente que resolveu não pagar o salário da empregada durante a pandemia, né? E deve ter gente que fez o contrário, que capturou a empregada dentro da casa, se ela quer continuar recebendo, ela tem que ficar morando ali, faz o teste e depois não sai nem para ver a mãe doente. Entendeu? Deve ter gente que está fazendo isso também. Tem, mas também tem gente que mergulhou nos trabalhos domésticos como nunca mergulhou. É muito divertido. O Tiago Lacerda, entre eles, amigão meu, o Tiago fala assim: você liga para ele que está fazendo? Não, eu estou
primeiro eu tenho que, desinfetar tudo. Está lá horas no supermercado desinfetando. Depois eu ligo e está falando, não, agora não posso não, estou botando as crianças para dormir. Quer dizer, a vida virou, de uma certa forma, uma outra aventura, né? Que no fundo é uma aventura interior. Se você está dentro da sua casa... Se você encara desse jeito que você está descrevendo, com bom humor, né? Eu já não tenho desde que há mais de 5 anos, eu não lembro agora, mas que não tem ninguém trabalhando todo dia para mim. Mas tinha uma faxineira que vinha uma vez por semana. E no começo da pandemia, ela passou os primeiros 3 meses sem vir. Eu pagava a diária que eu costumava pagar, mas para ela não ficar sem nada. E aí, você não sabe como eu gosto de pegar uma vassoura. Talvez porque eu trabalho o dia inteiro sentada, ou atendendo, ou escrevendo, né? Eu varro o chão, que é uma beleza, viu? Posso dizer que não é um talento isso, mas faço com gosto. Põe uma música para tocar e varro o chão, lavo roupa, penduro roupa, tiro pó. Isso, se a gente não tem um preconceito contra isso, uma ideia de que isso é uma coisa inferior, Claro. a gente faz com gosto. Claro. Cuidar da própria casa não tem por que ser uma coisa infeliz. Pois é, mas é isso que eu queria te dizer. A pandemia, nesse ponto, começou a quebrar um monte de paradigmas. Mesmo esse cara que escraviza uma empregada dentro da sua casa, uma hora a empregada vai falar, opa, não dá mais. E está fazendo isso. Eu tenho experiência, eu conheço gente que a empregada fala, muito obrigado, e vai embora. E deixa essa pessoa que não sabe, que tem aquele eletrodoméstico lá na cozinha que ela não sabe como é que chama, fogão, né? Fogão, isso, como você falou, e que vai ter que enfrentar o fogão. Por causa daqueles móveis esquisitos sem um fogão. Adorei isso. Esses móveis esquisitos dentro da cozinha, muito engraçado. Mas esses móveis esquisitos, entre eles a lavadora de roupa, né? Tem gente que não sabe ligar, não. Não é? Pois é. Olha, querida, muitíssimo obrigado. A conversa está ótima. Eu queria te fazer a última pergunta, que era aquela pergunta que a gente combinou, que é mais ou menos o seguinte. O que você gostaria, como você gostaria de estar se sentindo nesse país hoje? Como eu gostaria de estar me sentindo no fim, é que eu não ouvi o fim, no fim da pandemia? Não, neste país hoje, dentro da sua casa e no país. Como você gostaria de estar se sentindo? Então, é difícil dizer porque eu estou me sentindo do jeito que eu gostaria. Com a diferença que eu queria estar no país com outro presidente, mas isso não depende de eu querer, eu não quero fazer pensamento positivo em relação a uma coisa tão ruim. Né? Então, esse lado revoltado eu gostaria de manter, não tem como. Não é? A gente tentar fingir, fazer jogo do contente. Mas de resto, olha, e eu posso falar isso para você, posso falar para muitos ouvintes, porque isso não é nenhum privilégio. Se você gosta de ler, se você gosta de ouvir música, se você gosta de ver filme, se você gosta de cuidar da sua casa, enfim, que também, por que não, né? Se você perde o preconceito de que isso não é para você, e muita gente não tem esse preconceito, você pode estar bem na pandemia. Se você tem amigos que você pode ver no Zoom, se você tem filhos que não moram com você, minha filha está morando aqui, mas meu filho mora em Goiânia e tem um neto lá. Então, de vez em quando, eu vejo pelo Zoom, não tem muito outro jeito. Tirando não poder vê-lo, né? E não poder ir a lugares que eu adoro, como BH, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, ter que fazer tudo isso assim pela... Pô, mas fora isso, assim, eu não tô fazendo o jogo do contente exatamente, nem estou contando vantagem em relação a ninguém, eu só estou dizendo que você perguntou como eu gostaria, eu digo, dentro do limite do que a pandemia é, eu estou como eu gostaria. Mas a gente tem que acenar a imaginação todo dia, para não desanimar. Esse é um sentimento que está forte também, como você começou a dizer, o desamparo está muito forte, né? Muitas pessoas colocam no Estado um certo amparo necessário para continuar tocando a vida. E nesse governo não tem amparo, só tem desamparo, né? Tem gente que está aí, quer dizer, eu estou falando tudo isso porque eu não me sinto desamparada, né? Pacientes não são tantos quanto antes, eu tive uma queda de renda, mas eu não estou preocupada com a fome.
Quem está desamparado, não dá para fazer. Ah, não, a vida é bela. Não, não tem como. Não tem como. Certo. Maria Rita, como eu venho fazendo em todas as edições do projeto, Sempre um Papo, eu falo o número de pessoas. Hoje são 124.057 pessoas que faleceram desnecessariamente. Eu gosto de dizer sempre, faleceram. Está difícil de ouvir. Tá. São pessoas que faleceram desnecessariamente. São Sim, 124 está dando o mil. número dos mortos. É. Sim. Eu queria pedir um minuto de silêncio e assim a gente encerra a nossa conversa. Muito obrigado, viu? Fiquei até emocionada, esse minuto de silêncio vai ser embargado para mim. É uma eternidade de silêncio. Maria Rita, muitíssimo obrigado e até a próxima em Belo Horizonte. Tá bom? Até a próxima, Belo Horizonte. Muito obrigada, Afonso. Você é ótimo. Muito obrigada para quem nos seguiu. Fiquei emocionada também quando você falou quanta gente é. Tchau.